12º domingo depois de Pentecostes. Hoje falaremos sobre o bom samaritano. Este será o tema do nosso sermão de hoje. Caríssimos irmãos em Cristo, hoje a Santa Igreja, nossa Mãe, põe diante de nossos olhos a parábola tão conhecida e tão rica do bom samaritano. Nosso Senhor, interrogado pelo doutor da lei sobre o caminho para a vida eterna, nos ensina que a verdadeira caridade não se reduz a palavras vazias, mas se mostra nas obras concretas do amor de Deus e do amor ao próximo. Mas, meus caros, permitam-me que diante deste evangelho luminoso façamos também um paralelo com a nossa situação presente, em que tantos, sob o nome de adornamento ou de renovação, passaram ao largo como o sacerdote e o levita, abandonando a igreja ferida no caminho, em vez de lhe curarem as chagas com o óleo da tradição e o vinho da sã doutrina. O homem caído e a figura da igreja ferida. Esse é o primeiro ponto. Na parábola, um homem desce de Jerusalém a Jericó e cai nas mãos dos ladrões, que o espancam e deixam meio morto. Esse homem representa cada um de nós, feridos pelo pecado original. Mas, no sentido mais profundo, podemos também ver aí a figura da própria igreja, violentamente atacada pelas heresias modernas, pelo laicismo corrosivo, pelo indiferentismo religioso. Quantos teólogos, quantos pastores, quantos fiéis, seduzidos pela voz do mundo, preferiram pactuar com o erro do que conservar intacta a fé recebida dos apóstolos. E assim, desde aquele concílio fatídico do Vaticano II, erguido sob o pretexto do diálogo e da abertura, a esposa de Cristo ficou exposta à voracidade dos lobos, despojada de sua majestade, esvaziada de sua liturgia, dilacerada em sua disciplina. O sacerdote e o levita que passam ao largo é o segundo ponto. O Senhor diz que um sacerdote e um levita passaram ao largo do infeliz caído. Não é essa a imagem dos que, investidos da dignidade eclesiástica, viraram as costas ao depósito da fé? Em vez de defender a doutrina, relativizaram-na. Em vez de ensinar a verdade, preferiram agradar ao mundo. Em vez de curar as chagas, taparam os olhos e fugiram, temendo ser taxados de retrógrados ou de obscurantistas. Sim, meus irmãos, quantos, com o nome de pastores, se tornaram mercenários, deixando o rebanho se perder. E esse é o grande drama do nosso tempo. Uma igreja oficial que fala de diálogo, mas se cala diante do erro, que proclama dignidade humana, mas silencia a glória de Deus, que exalta a liberdade religiosa, mas esquece a única verdadeira liberdade, que é a de servir a Cristo na verdade. Terceiro ponto, o bom samaritano e a tradição que salva.
Mas eis que surge o bom samaritano. É a figura de nosso Senhor, mas também imagem da tradição viva da Igreja. Ele se aproxima, não se afasta. Ele cura, não abandona. Ele derrama o vinho da doutrina pura e o óleo dos sacramentos, não as águas turvas do modernismo. O bom samaritano é Cristo, que continua a visitar a sua igreja através da fidelidade dos que não traíram, dos sacerdotes fiéis à Santa Missa de sempre, dos leigos que não renunciaram ao catecismo de sempre, dos religiosos que ainda vivem a regra de seus fundadores. Eis o verdadeiro sentido de ser católico. Não inventar uma nova igreja, mas conservar a igreja de sempre. Guardar, defender a igreja que Cristo instituiu e que os apóstolos transmitiram sem mancha até nós. Aqui, caríssimos irmãos, é preciso falar com toda clareza. Não basta se dizer católico, é preciso sê-lo na prática. Não basta um catolicismo de palavras, de etiquetas, de sentimentos vagos. É preciso permanecer firmes na tradição, resistir aos erros, mesmo quando vêm revestidos de púrpura eclesiástica, rejeitar todo adornamento que adultera a fé recebida. Ser católico é confessar a mesma doutrina que confessaram os mártires, é rezar a mesma missa que santificou nossos antepassados, é viver na obediência àquilo que todos os papas antes de João 23 ensinaram unanimemente. A verdade não muda, a moral não se acomoda ao século, a igreja não negocia com o mundo. Hoje, a grande tentação é ser como o sacerdote e o levita. Olhar a igreja ferida, mas preferir passar adiante, para não se comprometer, para não sofrer, para não ser discriminado, para não ser caluniado, para não ser perseguido. Mas Deus nos pede outra coisa. Ele nos pede a coragem de ser bons samaritanos, de amar a igreja na sua ferida, de defendê-la na sua humilhação, de permanecer fiéis mesmo quando quase todos desertam. Meus irmãos, diante da parábola do bom samaritano, peçamos hoje a graça de não passar ao largo. O Senhor nos chama a conservar a fé de sempre, a amar a igreja de sempre, a viver o catolicismo integral, sem diluições, sem modernismos, sem traições. O mundo nos odeia, os modernistas nos desprezam, mas Cristo nos fortalece, e isto é o que importa. Peçamos firmes na tradição, que é a única estrada segura para a Jerusalém celeste. Assim seja.